Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, eu sou Zé Bezerra de Araújo, sou morador do Manguinho há mais de 50 anos e 50 anos que eu estou na luta, mais de 50 anos que eu estou na luta, né? Desde que eu me entendo por gente, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar, pensando no amanhã, né? Não só para a gente, mas para o coletivo. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para aprender e puder colaborar com alguma coisa, estou aqui pronto para colaborar. Então, muito obrigado. Seu Bezerra, 50 anos de luta, de militância, de entrega, 50 anos de Manguinhos. O que mudou? O que o senhor lembra? Qual foi a sua primeira vez? Quando o senhor se entendeu uma pessoa do coletivo? Bom, eu esqueci um detalhezinho que eu sou do MCP, Movimento da Comunidade Popular, desde 1988, né, esse movimento, né, e é um movimento que existe em 10 estados do Brasil, né, e se eu já sabia alguma coisa, eu juntei, somei com mais alguma coisa, e juntei com mais alguma coisa que eu aprendi no movimento, e somou mais o meu conhecimento, né? E eu não sei tudo, né? Estou aprendendo a cada dia que passa. O quanto mais sei, sei que nada sei. E aprendo com pessoas jovens, pessoas harmônicas, outras pessoas, estou aprendendo no dia a dia, né? E ainda quero aprender muito mais coisa ainda, no sentido de salvar a humanidade, né? Que a gente tem tanta dificuldade cada dia que passa. Obrigado. Seu Bezerra, quando foi a primeira vez que o senhor disse assim, eu sou um militante, eu vou para a luta? O que o senhor lembra quando eu faço essa pergunta para o senhor? O que levou o senhor para a luta? A primeira vez que eu participei um ato público aqui no Rio de Janeiro, me parece, se não me engano, mas acho que é 12 de março de 1964. Foi no comício do governador João Goulart na Central do Brasil, no Sertanejo de História do Brasil. E eu morava no Jacarezinho nesse período, né? Estava há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, estava uns 6 meses aqui no Rio de Janeiro, que sou natural de Pernambuco, Venturosa, cidadezinha do Sertão. E eu sempre achava que tinha que fazer alguma coisa para melhorar a vida daquelas pessoas que sofriam, que eu via meu pai trabalhava lá como fazendeiro, eu era criança. E eu via aquela diferença entre os ricos e os pobres, né? E eu fui crescendo, com 10 anos eu vim embora, com 17 anos eu vim embora para o Rio de Janeiro. E uns 5, 6 meses que eu estava no Rio de Janeiro, morando na favela de Jacarezinho. E morando na casa de um primo meu. E esse primeiro foi uma participação assim de amizade com outras pessoas que falavam politicamente. O governo na época falava muito popularmente, muito da população, de reformas, de base, tudo, né? E as pessoas cheias de esperança, né? E eu, como era novo, eu sempre tinha esse ideal de fazer qualquer coisa para mudar a vida das pessoas que sofrem. E eles conversando, esse colega meu, esse primo, né? Passava vizinho dele, parava lá, ele era marceneiro, trabalhava à noite e
dia era empregado e à noite ele trabalhava por conta própria. E eles ficavam conversando e eu acompanhando a conversa deles. E foi, quer dizer, a conversa política da época, que era o João Goulart, com toda aquela esperança do povo, né? De mudança, para melhor e tudo, né? Tinha até música dele, falando do trabalhador, né? Gloriando o trabalhador, né? E tudo, né? O senhor lembra da música? Não sei, só tem um versinho que fala quem é, amigo do trabalhador, é o nosso João Goulart. Tinha mais, né? Só isso não, mas é uma opção que eu não sei, porque tem, ó, 40 anos, em 64, né? E aí, quer dizer, nesse dia nós fomos para a Central do Brasil, né? E a Central do Brasil todo ali na Presidente Vargas, não dava ninguém ali. A Central do Brasil ali tinha uma estação de bonde ali, né? No meio da Avenida Presidente Vargas, né? Mas naquela estação de bonde foi feito o palanque, né? De falação, né? Falou o presidente João Goulart. O Brizola falou também nesse dia. Parece que o Tranquilo Neto também falou. Foi muito legal, né? Até teve uma homenagem da Petrobras, né? O pessoal fizeram um desfile da Petrobras, dos petroleiros, né? Cada um chegaram lá da Candelária, né? Uma fileira muito grande, cada um com uma tocha, né? Na mão, assim, falando do petróleo é nosso, o petróleo do Brasil. Mas então foi a primeira vez que eu comecei a fazer alguma coisa pela política e me interessar mais pela política, né? Só que depois veio, não sei se posso adiantar um pouco, só que no dia 31 havia o golpe, né? No dia 31 do mesmo mês, no mês de março, né? Dia 31, dia 1º de abril, né? Havia o golpe militar e foi tudo lá para baixo, com muita tristeza, a gente estava assim ansioso, né? E vendo que não tinha mais nada, como se uma porta tivesse aberta, estava tudo claro, estava assim, né? Como se uma porta tivesse aberta, estava tudo claro, você está vendo tudo. Então no dia seguinte, no dia do golpe, aquela porta começou fechada, tudo no escuro, ninguém viu mais nada. E a gente ficava esperando qualquer coisa, nada. Depois veio a repressão, veio um monte de coisa que está na história de alguns historiadores aí. Muita gente não sabe ainda esses detalhes. Mas só que nesse período a gente não podia fazer nada, né? Não podia fazer nada, não tinha. E às vezes participava de algumas reuniões na Associação de Moradores, nesse período lá, da ditadura. E depois da ditadura acabou, não teve mais reunião de nada. Depois fui seguir o exército. E não sei se tinha algum detalhe, né? Como é que era? O senhor usou uma imagem muito interessante, né? Tinha uma porta aberta, uma luz, uma esperança, e aí no dia 31 de março se institui o golpe militar e fica no escuro. Como é que foi esse momento na favela? Para o seu Bezerra e para a luta no território favela? Como é que era naquele momento? Olha, a luta na favela zerou. A luta na favela zerou. Todas as favelas, toda a mesma coisa. Tinha assim, às vezes a gente conversava com um amigo, assim, com uns amigos assim, que a gente podia conversar. Mas com pessoas estranhas não conversavam, né? Porque às vezes a pessoa estranha falava qualquer coisa, aquela pessoa sumia. Sumia e muita gente não apareceram até hoje. Aí a gente não tinha um diálogo, quando era uma pessoa conhecida, tinha diálogo, a gente conversava. E eu lembro que um ano depois eu servi o exército e a gente com aquela ansiedade lá no quartel do exército, vendo aquele soldado todo pobre, né? Igual eu, né? E algumas vezes tentei puxar assim com algum soldado lá, né? Mas não respondia nada, né? E não tinha saída assim pra gente fazer nada. Ainda mais que eu não tinha
alguma organização antes, né? Que teve algumas pessoas que continuou, que tinha alguma organização antes, né? Essas pessoas continuaram fazendo um trabalho mais camuflado, né? Mais encoberto, né? E alguns faziam o trabalho da igreja, né? A igreja, né? O movimento mesmo que eu participo até hoje. Ele nasceu na igreja, né? Chamava-se JAG, Juventude Agrária Católica. E fazia trabalho com jovens da igreja, né? Ficou um bom tempo fazendo esse trabalho, mas como eles estudavam muito, né? Eles estudavam muito e eles achavam que o jovem tinha uma família. E essa família precisava de alguém que poderia fazer com essa família. Então eles mudaram a estratégia de só o jovem, né? Para incluir a família. Então eles passaram, em vez de Juventude Agrária Católica, eles passaram a chamar MER, Movimento Evangélico Rural. Aí passaram a fazer trabalho com as famílias, né? Isso foi evoluindo, né? O pessoal se dedica muito, né? Até hoje eles têm essa dedicação de estar sempre mudando, todo ano eles estudam como é que o ano passou e fazem um projeto para elaborar o ano seguinte e vamos caminhando assim. Então hoje nós passamos por várias etapas e a nossa última etapa agora é o movimento da atividade popular, através de alguns estudos, né? Como eu falei no começo aqui de Canudos, Canudos e Palmares, como os primeiros, né? Então tudo isso aí entrou na nossa relação de estudo, de análise, né? E dessas outras comunidades que teve, como Caldeirão do Ceará, Nova Lima em Minas Gerais, Contestado em Santa Catarina, Paraná, né? Vários outros grupos que teve essa iniciativa aí, nós passamos a chamar de MCP, Movimento das Comunidades Populares, com base nesses estudos. Esses grupos que tentaram fazer, mas era isolado, né? Aí, como a gente decidimos fazer, como a gente tem 10 estados, no momento tem 10 estados, a gente acha que se já desenvolver essas comunidades populares em 10 estados, aí fica mais difícil de ser combatida. Uma comunidade só é fácil de combater, né? Agora 10 já muda um pouco. Aliás, 10 estados. Nós temos, por exemplo, na Bahia, a gente tem mais de 20 núcleos na Bahia, né? O estado que a gente tem mais núcleos na Bahia e no Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro a gente só tem 2 núcleos, tem um em Manguinhos e outro em Chapadão. São 2 núcleos de favela, né? O que a luta de favelas representa na vida do senhor, seu Bezerra? A senzala. A senzala moderna. A senzala porque a Casa Grande não acabou. Em 1888, quando fingiram que acabou com a escravidão, só mudou de nome, do escravo para o operário. 2 anos depois eles inventaram a eleição para acomodar os escravos, né? E as pessoas não se revoltaram, porque havia revolta, antigamente havia revolta, um escravo fugia, né? Formavam um quilombo por aí, né? E tudo, e eles fizeram isso aí com esse objetivo de continuar a senzala com outro nome, né? Quer dizer, uma senzala espontânea, né? A favela vai para lá espontaneamente, você escolhe um morro, né? Igual o primeiro morro foi escolhido, foi o Morro da Providência, pelos escravos. Então ela foi a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência. E nunca deram um palmo de terra para esse povo, né? 2 anos depois eles inventaram a eleição, em 1891, foi a primeira eleição. Varecheve da Fonseca foi o primeiro presidente da República, né? E inventaram a eleição com o objetivo de convencer as pessoas que através da eleição você podia mudar alguma coisa, né? Que existia democracia, e foi quando começaram a falar de democracia, né? E até hoje se fala de democracia e essa democracia não veio até hoje. A gente tenta, igual você, a Mônica tentou, continua tentando, tem muita gente tentando, porque a democracia é quando os direitos do povo são respeitados. É como os direitos do povo são postos em prática, né? E a gente não vê isso. A
A gente não vê isso, a gente vê o poder econômico cada dia mais forte, cada dia mais, né, mais abrangente aí, né? A gente, só para lembrar um pouquinho como é que acontece aqui a situação no Brasil. A Petrobras, esse ano que passou, né, 2022, ela bateu o recorde de lucro, né? Teve um lucro de 188 bilhões. E o governo ainda foi obrigado a inteirar com mais de 240 milhões para poder pagar os acionistas. Então você vê que essa riqueza, se edificar com o povo, porque toda a empresa pública ela é do povo, né? Ela é feita com dinheiro do povo, nossos impostos. Você vai na farmácia, você vai no mercado, está comprando um chuchu, você está pagando imposto. Você comprar 100 reais de compra, né? Você acha que está levando 100 reais de compra para casa, você só está levando 50 reais. Os outros 50 por lado de imposto. Então toda a estatal era do povo. O governo está administrando ela só durante 4 anos. Entendeu? Então o que aconteceu com esse grupo que a Petrobras teve? O governo ainda teve que compor mais de 240 milhões para poder pagar os acionistas. Quem são os acionistas? É favelado, é periférico. Não, os acionistas são tudo gringos, tudo estrangeiro. 99 tudo estrangeiro, 99,9 tudo estrangeiro. Quase não tem brasileiro nesses acionistas. Então não tem como melhorar o país, é cada dia mais pobre. O povo vai pagando imposto e vai sugando, aquilo vai sugando e não retorna. Então essa é a realidade que a gente vive, né? A gente não sabe como fazer para melhorar isso nas estratégias do governo, né? A gente vê muito boa vontade, muitas boas propostas e tudo, né? Mas tem toda essa dificuldade na prática, né? Tem uma prática que eu falei no começo aí, que nós hoje somos uma colônia. Nós somos uma colônia. A colônia não acabou, a colônia continua hoje. Então é difícil a gente sair desse estado de colonização e ter um governo próprio, interesse interno do nosso país, né? Tenha tudo para ser um dos melhores do mundo, né? Mas não quer ser o melhor do mundo, mas quer ser bom para todo mundo. Depois a gente vai voltar um pouquinho para falar de descolonização, decolonização, que eu sei que o senhor gosta de falar sobre isso. Mas eu queria voltar atrás um pouquinho, seu Bezerra. Eu queria que o senhor falasse da sua infância, da sua família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu Bezerra lá em Pernambuco. Bom, eu sou de família camponesa, né? A gente que é pobre, a gente não sabe muito a origem da gente, né? As pessoas de classe média acima geralmente sabem a origem. Filho de herdeiro, como é que é? Filho de estrangeiro, de algumas nações aí. E a gente pobre, a gente não sabe muito o nossa herança. Agora, no meu caso, né? Eu era filho de agricultor e por parte do pai tem indígena na família, né? A minha bisavó, né, era indígena, né? E por parte de mãe, eu não sei, mas tudo indica que tinha origem portuguesa, por parte de mãe, né? Mas aí eu nasci numa fazenda pau-ferro, né? E meus pais eram muito pobres, né? E meu pai casou, foi morar numa casa do morador da fazenda que tinha vindo embora para São Paulo. E eu não sei nem se vale a pena falar isso, mas é que está na minha vida, você falando da minha vida. E meu pai foi morar nessa casa e nasci nessa casa, nessa fazenda pau-ferro. Fica na divisa de Caetés, que é a cidade de Lula, né? Nasceu na divisa de Venturosa. Na divisa dessa fazenda. E essa família que tinha deixado a casa estava vazia, a família chegou de repente de São Paulo. Meu pai teve que deixar a casa, né? Topar a casa. E no dia seguinte teve que sair da casa e meu pai pegou umas coisinhas lá, umas panelas de barro lá, algumas coisas. E tinha uma roça, nós fomos lá pro meio da roça, né? Era perto da casa, 1 quilômetro mais ou menos da casa. E eu era pequeno, eu tinha uns 3 anos mais ou menos, nem isso, 2 anos, 3
Eu lembro com detalhe, isso aí eu lembro com detalhe. E fomos lá pro meio da roça, né? Tem uma pedra grande, uma pedra assim com uns 4 ou 5 metros de altura. Meu pai pegou um lençol grande, um lençol de cama, né? Fiz uma barraca com aquele lençol de cama. E ali nós ficamos. Ficamos mais ou menos um mês, uns 2 meses, eu não lembro bem quanto tempo nós ficamos ali, né? Até meu pai fazia um rancho de palha de coco, né? Mas nós fomos morar nesse rancho de palha de coco, na terra do fazendeiro, né? E ficamos lá uns 3 anos morando lá. Depois fui morar na terra do meu avô, parte de mãe, né? E fomos embora lá daquele rancho, né? Uns 4 anos, já tinha uns 4 anos mais ou menos. E o meu pai fez uma casinha, tentou fazer uma casinha, fez só metade da casa, ficou para fazer a outra metade. Moramos uns 10 anos lá. 10 anos, 57. Em 57 nós saímos dessa casa, em 1957. Eu nasci em 47. Estava com 10 anos. Né? E aí, nessa casa, meu pai nunca mais conseguiu botar um molho de barro na casa, porque não tinha, era muito pobre. Trabalhava um dia para um patrão, um dia para outro patrão. Né? Trabalhava dia, né? Era diarista. Né? E nós fomos morar, depois saímos de lá e fomos morar na casa na terra do meu avô, por parte de pai. Uns 18 quilômetros de distância, uns 3 léguas de distância, 18 quilômetros. E fomos para lá, quando chegou lá, meu pai fez outro rancho de palha, né? Que a gente tinha morado, né? Fez outro rancho de palha, nós fomos morar no rancho de palha, né? Da terra do meu avô, por parte de pai, né? Ele tem descendência indígena, né? Moramos uns tempos naquele rancho e tinha eu trabalhava, comecei a trabalhar aí com 10 anos de idade, na fábrica de extrato de tomate, bicha, né? Bem no supermercado, né? Essa fábrica de extrato era de pesqueira, né? Mas ela alugava a terra para os fazendeiros e fazia plantação de tomate. Eu trabalhei nas plantações de tomate, preparava a terra, né? Plantava o tomate, quando o tomate estava bom, colhia, ia um caminhão recolher e levava para a fábrica. Eu trabalhei esse tempo com 10 anos, foi um ano, isso foi um ano só, que eles arrendaram a terra por um ano. No ano seguinte eles já arrendaram de outro fazendeiro. E no ano seguinte eles arrendaram do outro fazendeiro, em 1958, arrendaram do outro fazendeiro vizinho. Aí nós fomos trabalhar no outro fazendeiro vizinho, né? Aí acabou a gente mudando daquele rancho, meu pai fez outro rancho na terra desse fazendeiro, assim, né? Estava mais perto lá no trabalho. Trabalhei mais um ano, em 1959, na mesma profissão de plantador de tomate, né? E depois acabou os contratos na fábrica peixe, né? E meu pai foi trabalhando para a fazenda, mas meu pai tinha uma roça, plantava uma roça, né? Mas tinha pouco tempo para tratar da roça, né? Aí que tinha eu, que já estava com 11 anos, 12 anos, né? Eu ajudava muito a tratar a limpar o mato, tudo, para tratar, colher algumas coisas, né? Meu pai começou a trabalhar para a fazenda e eu comecei a ver aqueles outros empregados da fazenda, porque eles eram tão pobres, fazendeiro que tinha de tudo, né? Eu comecei a pensar, né? E, poxa, será que não tem algum jeito para resolver isso, né? As pessoas passando necessidade, outras pessoas ricas, que tinham de tudo. Aí foi quando eu comecei, politicamente, foi quando eu comecei a bolar alguma saída, alguma coisa, se podia fazer alguma coisa, né? Às vezes eu pensava que se um rico casasse com uma pobre, né, talvez resolvesse, né? Mas como era mais pobre do que rico, ficava difícil de fazer isso, né? E até que, quando meu pai ainda trabalhava nessa fazenda, eu com 17 anos eu resolvi vir embora, porque eu já tinha alguns parentes aqui no Rio de Janeiro e tinha de São Paulo, né? Aí eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Esses parentes que estavam aqui no Rio de Janeiro, eu tinha mais convivência com eles lá quando eu era criança, né? Então eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro que no ano seguinte foi a ditadura militar, que eu já falei desses detalhes que aconteceu, né? Eu convivendo com esse meu primo, tudo, né? Eu aprendi mais algumas coisas com ele, como as outras pessoas, escutando os outros falar, né?
E depois entrei na luta, né, quando saí do exército, trabalhar em metalúrgica, né? Mas também não tinha movimento, não tinha política, né? Tinha o sindicato, mas o sindicato era tudo pelego, né? Falava pelego, né? Que era de direita, né? E só depois que acabou a ditadura foi que a direção do sindicato começou a mudar, né? E foi nesse período que eu conheci uma pessoa do movimento, né? Que esse movimento eu tô hoje, e comecei a participar junto do sindicato, com ajuda de reivindicação do sindicato, né? Melhoria de salários. Perdi o emprego em 89 por causa disso, da participação de uma assembleia do sindicato. Depois a empresa participei dessa assembleia me mandou embora, com 14 anos de casa, né? E essas coisas é comum para acontecer isso, né? Mas entrei na luta, não saí mais da luta. Na época era o Fernando Collor de Mello, né? Eu, tinha saído o Moreira Franco, né? Moreira Franco não, José Sarney, desculpa aí. Moreira Franco foi governador. José Sarney, que era presidente da República, né? E entrou, né, o Fernando Collor de Mello. Mas a gente não tinha muita opção, não tinha, era muita a inflação, né? Chegava a 80% naquele período de inflação. E era corrigido, mensalmente era corrigido, né? Mas não corrigia nada, na realidade não corrigia nada, sempre faltava alguma coisa. E eu comecei a lutar muito aí, trabalhei nessa empresa que, na época do Fernando Collor de Mello, na Dutra, no quilômetro 2 da Dutra, né? É CBV, Companhia Brasileira de Válvula, né? A maior empresa de tecnologia em petróleo no Brasil, brasileira, 100% brasileira. Foi essa empresa que desenvolveu a tecnologia de petróleo no fundo do mar. E hoje você passa lá, tem a bandeirinha do Estado de Tremolão. Aqui na Dutra, bem no começo da Dutra, 2 km da Dutra, 1,5 km da Dutra. CBV, Companhia Brasileira de Válvula, era 100% nacional. E hoje está assim, né? Infelizmente. Mas a gente não perde a esperança de lutar. Enquanto a gente tiver força, né? A gente tem que estar fazendo alguma coisa. Seu Bezerra? Isso é o que eu acho, né? Desculpa. Não, é que o senhor está falando, a gente ouve a sua fala desde o início, a palavra luta está sempre presente. A palavra luta está sempre presente. Luta política está sempre presente. Quando o seu Bezerra brincava, o senhor brincou? Se eu brincava? Tem uns 8 anos. Uns 8 anos que eu tive um problema de depressão. E cansaço, esgotamento. Trabalhei muito. 52 anos trabalhando para patrão. Eu fui aqui na primeira psicóloga aqui na Oswaldo Luiz e ela me perguntou isso. Ela me fez essa pergunta. Eu falei da minha vida e tudo. Ela falou, e nas suas horas de folga? Qual o seu lazer nas suas horas de folga? Eu falei, fiquei assim, sem, meio calado, né? E falei, eu não tenho essa hora de lazer, né? Assim, meu tempo sempre é para fazer alguma coisa. Eu falei que antes de eu entrar para o movimento, né? Eu gostava de fazer pescaria, né? Ia lá para Niterói, a gente alugava um barco lá e ficava um dia pescando, né? Aí isso aí eu andei fazendo algum tempo, né? Depois entrei para o movimento, né? Acabou o tempo, né? O movimento até hoje, 88 entrei para o movimento, né? E fizemos muitas lutas aqui do movimento, aqui no Rio de Janeiro, principalmente em Manguinhos, né? Eu não sei se você conhece Manguinhos há muito tempo, você não? Porque tinha uma ponte aqui, uma ponte italiana, o trem passava, né? Uma ponte tinha 3 pilastras no meio e tinha muito entulho, né, naquelas pilastras, né? E era a causa das enchentes de Manguinhos. Quando eu entrei no movimento, nós fizemos uma pesquisa de Manguinhos, né? Quais os 3 principais problemas de Manguinhos. Fizemos essa pesquisa, talvez uns 2 meses fazendo a pesquisa, porque você fazia só na hora de folga, só final de semana, né?
E depois juntamos o resultado da pesquisa, fizemos uma apuração do resultado da pesquisa, né? Aí apareceram 3 problemas principais. Apareceu a enchente, que é ligada a saneamento básico, a iluminação pública, que não tinha na favela Manguinho, e coleta de lixo. Acho que foram os 3 problemas principais que apareceram. Aí nós elaboramos um documento, né, fizemos uma abaixo-assinada, fizemos uma carta, entregamos essa abaixo-assinada na prefeitura, na época, entregamos na prefeitura e na Rio Luiz, mas foi em 91, 92. Aí entregamos na prefeitura, né? Parece que era César Maia, o prefeito era César Maia. E entregamos outra cópia na Rio Luiz, porque foi uma das reivindicações, foi a iluminação pública. E no caso, a Rio Luiz era responsável pela iluminação pública, como até hoje é, né? E entregamos esse documento nas instituições locais. E fomos uma vez ou duas voltando na prefeitura, mas o pessoal, mas isso aí não tem lei não, essa ponte aí não tem como tirar essa ponte da linha férrea, que depende de Brasília, que é federal e tudo, né? E quando foi em 97, retiraram a ponte. Retiraram a ponte, né? E foi um alívio da gente, né? Aí acabou as enchentes de Manguinho. Né? O Rio se passou junto com a gente nessa luta, né? O Rio se conheceu, né? Sim. Passou muito pela luta, dessa luta com a gente. E ficamos uns 15 anos sem enchente. Ficamos uns 15 anos sem enchente. Dragaram o rio na época, fizeram essa ponte velha, fizeram a ponte nova, né? Tem passar, essa antiga por cima, a ponte está lá hoje, até hoje a ponte nova fizeram para o trem passar, ainda está lá. Você vê, está para lá está entre a pista do lado de lá, né? E a linha de trem. Está ali perto do lado, parada na calçada do aeroporto do lado de cá. Você passa lá das duas pontas, uma do lado da outra. É uma contramão da linha do trem. Acabou a enchente de Manguinho, fizeram o parque e voltou a enchente, voltou maior. Antes a enchente estava com 1 metro d'água, agora dá 2 metros d'água. Então nós estamos numa luta contra isso aí, nós estamos numa luta para pedir um novo parque para Manguinho. Isso é o título, não sei se posso tentar alguma coisa que você puder na sua terra. Não, eu estou aqui pensando, seu Bezerra, o seguinte: quem foi a sua pessoa, assim, olhando um pouquinho para trás, quem o senhor poderia dizer que foi a sua referência de luta? Alguém que o senhor olhou, o senhor falou do seu primo, que foi a pessoa que o senhor ouvia falar de política, falar do João Goulart, falar da esperança. Tinha alguém que lá no começo, quando o senhor começou a pensar, olhar essa diferença, né, lá dos fazendeiros ricos e quem estava na labuta, lá no trabalho, na pobreza, na miséria, na dificuldade, quem foi a sua pessoa de referência? Teve alguém que inspirou o senhor para a luta? Olha só, a gente tem algumas coisas na gente. Não tem nem resposta para a gente mesmo, mas, por exemplo, quando eu tinha uns 12 anos de idade, teve uma eleição lá de Pernambuco, e aí eu falei, poxa, de repente é uma forma de melhorar alguma coisa, até um governador novo e tudo, né? Cito Sampaio e Java Vasconcelos. E aí eu acompanhei o pessoal da eleição, mas eu não votava, né? Mas eu morava no sítio, no mato, né? E onde voltava era uns 8 quilômetros mais ou menos de distância, como daqui no centro, aí estava um pouco mais. E tinha os fazendeiros tinha caminhoneta, o quarto do fazendeiro tinha caminhoneta, né? Uma caminhoneta encheu de eleitor e eu também peguei uma carona e fui lá ver a eleição, né? Aí foi a minha primeira noção de eleição que eu tive, né? Eu tinha essa idade, uns 12 anos mais ou menos, né? E eu achava que de repente podia melhorar alguma coisa, e veio a eleição e passou um bocado de tempo aí, não mudou nada, ficou tudo do mesmo jeito. Mas foi quando eu comecei a pensar em vir para o Rio de Janeiro, né? Nesse período eu estava com 12 anos, passou mais algum tempo. Eu trabalhando também como fazendeiro,
E acabei vindo para o Rio de Janeiro. Mas a pessoa que teve assim, mais assim, eu escutei mais foi esse primo meu, né? Que ele conversava muito com os outros colegas dele. E na época, eu não sei se você já falou, nos grupos de 11, né? Grupos de 11 que tinha dado ditadura. Então, os grupos de 11 foi uma organização que nasceu popular, uma organização popular. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas, mas no grupo mesmo eu não cheguei a conhecer, porque nesse período podia ter reunião. Era dos grupos de 11. Então, esses grupos de 11 foram inspirados no cristianismo, né? Nos apóstolos, né? 12 apóstolos, né? Cada 12 teria que conseguir mais de 12, né? E cada um daqueles 12 conseguir mais de 12, então para juntar todo mundo e as coisas andar, as coisas alcançar o objetivo. E o grupo de 11 também tem esse mesmo objetivo. Cada pessoa do grupo de 11, a gente era um grupo de 11, cada pessoa do grupo de 11 era responsável para fazer um outro grupo também. E assim pulverizando a sociedade. Mas não chegou essa organização, foi logo a ditadura rápido, muito rápido. E os grupos de 11 não quiseram fazer nada. Mas algumas pessoas desse grupo de 11 chegaram a conversar com esse primeiro, né, e eu escutava a conversa dele, conversa boa, conversa de mudança, de esperança, tudo, né? Mas diretamente mesmo assim não teve uma influência assim, de participação. A influência que eu tive de participação foi depois de terminar a ditadura, né? Eu comecei a participar mesmo no sindicato, né? E depois no sindicato eu conheci um colega meu, que é até hoje do MCP, né? Participo do Movimento das Mulheres Popular. E eu conheci ele no sindicato, me encontrei no sindicato. Porque ele era metalúrgico, né? Eu era metalúrgico também. E começou a voltar algumas pessoas que tinham sido expulsas na época, pela ditadura, começaram a voltar essas pessoas. Eu cheguei a participar de 2 seminários lá em Angra dos Reis, com uma dessas pessoas, né? Então você já ouviu falar de Ferreirinha, né? Esse Ferreirinha foi um metalúrgico muito conhecido, muito lutador ele. E ele foi um dos que saiu daqui do Brasil e foi para a França, depois foi na França durante a ditadura. E esse seminário foi feito lá em Angra dos Reis, foi feito com base na participação dele, né? E lá eu conheci o Gelson, esse colega meu que é do MCP hoje, né? E esse Gelson, ele contou até hoje, foi quem fundou o MCP. Começou dessa luta aqui com a Manguinho, nos anos 90, né? E daqui para Manguinho fui para o Chapadão. Fui para o Chapadão e comecei a trabalhar no Chapadão. E hoje tem um trabalho em tanto no Chapadão. Aqui no Rio de Janeiro, eu falei Manguinho, o Chapadão, mas nós temos também uma favela lá em Petrópolis, que é a favela do Contorno, na comunidade do Contorno. Então nós temos um núcleo lá, tem 10 anos, 10, 11 anos, nós temos um núcleo também lá no Contorno, em Petrópolis também. Mas o Gelson veio para cá, para o Chapadão, depois do Chapadão, o Chapadão era novo, a sua linha nova, foi nasceu na época do Brizola, né? Uma comunidade nova, não tinha água, tinha uma bomba que botava água 2 vezes por semana, botava água no morro, abastecia as casas. E aos poucos foi melhorando, né? O primeiro trabalho que ele fez lá foi participar junto com ele. E aqui não tinha participação, tinha o Gilson, né? Mas aqui a gente era pouco, era só eu e o Gilson, participava muito, era só eu e o Gilson. A gente convidava outras pessoas, a pessoa não participava, não tinha muito interesse. E eu passei a ajudar toda semana e eu ajudava o Gelson no Chapadão. O Chapadão, às vezes, o primeiro trabalho dele foi criar um grupo de adolescentes, um grupo de futebol de adolescentes. E aí o nome do grupo foi Tiradentes, de futebol. Porque a gente era meio a favor da ideia de independência, era ligado muito a isso. E eu ajudei muito ele, né? Tem uma garrafa térmica de 10 litros, tem uma garrafa térmica até hoje. Eu levava, ia pro jogo, né? Tinha aquela garrafa térmica de 5 e levava ela para dar para os garotos. Foi um trabalho que ele começou lá no Chapadão, foi esse. Depois de Chapadão, eu vi uma escolinha de força. E como é que era a relação com a juventude? Você está falando já dessa articulação fora de Manguinhos, no Chapadão, organizando futebol. Aí já é uma turma mais jovem, mais nova. Tinha conversa, tinha discussão, como é que era? Tinha conversa, muita conversa, né? Mudou alguma coisa, por exemplo, dessa articulação com a juventude naquela época, agora? A nível do movimento mudou muito, né?
a gente passamos a fazer um trabalho diretamente com jovens, né? Criamos um grupo de jovens. O senhor quer uma água? Não, quero não. Daqui a pouco. Não sei se quiser. União da Juventude Popular, setor do movimento. Aí criamos esse setor do movimento, União da Juventude Popular, JP. E aí, quer dizer, para uma organização dentro do movimento, né? Uma organização dentro da outra organização, né? A nível da juventude, né? Então eles organizavam festa, organizavam passeio, organizavam reuniões, viagens, né? Fazer reunião nacional. E tinha discussão política. Como tinha a discussão política entrava, nas reuniões a discussão política tinha que estar. E até hoje tem esses jovens participando ainda, né? Na época foi muito empolgante, né? Fundaram vários times de futebol também na época. E esse time de futebol que no Chapadão teve uns 2 anos, teve uma comemoração, né? Que foi em 94. Foi em 94 que o Jesus para lá se comigo. Então o time fez, acho que fez agora 30 anos, né? 3 anos atrás, já estou 30 anos parece. Não, 30 anos não. 94, tá? Fez aniversário. Fiz aniversário, fizeram uma festa lá, né? E chamaram todo esse pessoal, todo esse jovem, né? Já tudo de família, tudo. Que eram jovens naquela época. Era jovem naquela época, família constituída, e participando do movimento, da escola. Nós temos uma escola com 60 crianças lá no Chapadão, né? Aula de reforço de 1ª a 4ª série, né? Temos uma creche com mais 30 crianças lá no Chapadão. Temos um material de produção. Compramos material de produção por R$75. E trabalha 4 pessoas. O material de produção não tem dono, né? Todo mundo, né? Trabalha 4 pessoas, 2 na loja, 2 fazendo entrega. Temos um banco do povo, o pessoal chama mais banco do povo, mas na verdade é grupo de investimento coletivo, é chique, né? Grupo de investimento coletivo. E esse grupo de investimento coletivo, hoje tem 420 sócios, né? Lá na favela, 420 sócios. E movimenta R$1.200.000 favelado. Agora, no dia 1º de outubro, né? Aí teve a comemoração dos 20 anos do grupo, né? Olha. E foi uma maravilha, né? Agora, seu Bezerra, o senhor está falando de juventude, né? Eu queria ficar um pouco nesse tema. Como é que o senhor olha um pouquinho para trás, pensa nessa organização com a juventude, a relação do território? Como é que o senhor vê isso hoje? O senhor circula, o senhor é atuante, o senhor participa de vários eventos, atividades, grupos aqui no território de Manguinhos, o senhor Jacarezinho, Manguinhos, o senhor conhece muito bem. Como é que é a relação da juventude hoje nesse território? Com essas pautas que o senhor discutia lá atrás, com esse grupo, que hoje já está adulto, né? Mas que está ligado ao movimento. Como é que é isso hoje? Como é que o senhor enxerga isso hoje? Existe uma ferramenta muito forte e que a gente não vê, que é invisível. É uma ciência, uma ideologia. A ideologia é através da mídia. Então essa ideologia através da mídia, não há um mínimo de incentivo de participação do jovem, né? No sentido assim de melhorar alguma coisa. A mídia não esclarece um pouco. Você já viu a mídia falar por que existe a violência? A causa da violência. A mídia não fala da violência, mas não fala da causa da violência, porque existe a violência. A mídia não fala que os aí que estão aqui na favela, vem tudo, são os americanos que mandam para cá, na venda de Virgínia. Não fala que as metralhadoras vêm lá de Israel. Então a mídia tem um trabalho muito grande de controlar as pessoas pela ciência, né? Pela ideologia, né? E dá certo, não está dando certo. Então a gente faz muito esforço para trazer o jovem, né? E às vezes a gente traz o jovem aparece uma vez e não volta mais. Então não há interesse, as pessoas, porque através da mídia, a mídia põe um monte de falsas vantagens no povo, que é as propagandas, né? Então com as propagandas você resolve tudo, né?
propaganda daqui, propaganda de lá, e isso, aquilo, facilidade. E aquilo vai contaminando as pessoas, principalmente os jovens, que estão começando e tudo, né? E acaba que o jovem não se dedica a uma dedicação assim mais profunda, de algum retorno mais prolongado, ele quer um retorno rápido. Né? Então ele é atingido por essa ciência, ele não sabe que está sendo atingido pela ideologia do capitalismo, do sistema que controla a gente. Então é muito triste a gente não consegue hoje movimentar o jovem para passar algumas ideias que sirvam para o futuro deles. Então, aí onde é que eles vão parar? Vão parar nessa situação que de confronto com o outro, tá entendendo? Porque para ele, e para quem está por trás, um jovem matando o outro é uma maravilha, mas fica batendo palma. Eu escutei isso uma vez, de uma pessoa trabalhando no TAC, ele falou isso. Não matar o outro, tá ótimo, tá uma maravilha. Um passageiro, eu peguei, vocês viram no aeroporto Santo Dumont, pegava o passageiro que ia matar aí. E foi em 92, a violência estava muito grande na época, na época de 92. E ele falou isso, ele falou, não, tem que matar isso, matar o outro é maravilha, tem que se matar. Então, no fundo, quem comanda o capitalismo no mundo, né? E através de Israel, 3 países que comandam o capitalismo no mundo, Israel, Estados Unidos e a Inglaterra, né? Eles têm um projeto. Isso aí faz parte do projeto, porque na violência não morre ninguém, só morre pobre e preto. Trabalhadores e não morre na violência. Seu Bezerra, o senhor tem uma atuação em 2 temas importantes aqui em Manguinhos, né? Não só em Manguinhos, estou falando Manguinhos, Jacareí, Complexo Manguinhos, das favelas, né? Uma é a atuação na saúde, uma luta pela saúde no território, de modo geral, e na comunicação. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Como é essa atuação, como era, se melhorou, como tem sido hoje, qual é a sua avaliação em relação a essa pauta no território? A questão da saúde, a luta coletiva pela saúde, acesso à saúde, direito à saúde, e também a pauta da comunicação, essas 2 pautas que o senhor atua muito forte. Essas 2 pautas importantes, né? São pautas importantes, tanto a saúde como a comunicação. Então a saúde, infelizmente, a gente não evolui na saúde, apesar de nós termos muitos guerreiros na saúde, né? Nós temos muitos heróis na saúde. O que a gente viu de heróis aí nessa pandemia, né? Arriscando a vida pela saúde, para salvar o povo, né? Mas o que a gente viu muita gente contra também, né? A partir do governo, né? A partir das próprias autoridades federais, pouco interesse, né? Mas, assim, concretamente, de resultados concretos mesmo na saúde, nós não temos. Temos muita luta, estamos lutando muito na saúde. Né? O momento que eu participo tem muita essa luta na saúde. A gente tem um núcleo lá no Pernambuco de saúde alternativa, né? Através de um médico que é gaúcho, que é formado em epidemiologista, né? E a prioridade dele é a saúde alternativa, né? O trabalho de saúde alternativa. Eu já fui umas 3 vezes nesse médico, tá? Tem 2 meses e meio lá em Pernambuco, né? Tive com ele lá umas 4 vezes com esse médico. Mas a luta pela saúde, assim, concretamente, nacionalmente, não tem mudado. Você vê no governo Lula a questão dos mais médicos, né? Era uma proposta boa e tudo, podia dar um bom resultado e ser ampliado, né? Melhor, né? Então mudou o governo e tudo de água abaixo, né? Acabou tudo, né? E a gente vê hoje, por exemplo, nós estamos com uma carta para entregar a ministra da Saúde, a doutora Nízia, né? E essa carta é uma carta exatamente por causa desse rebaixamento que houve na saúde nos últimos 20 anos, por aí, mais ou menos nos últimos 20 anos. Eu só falar, por exemplo, de 3 locais aqui mais próximos da gente, que é o Hospital de Bom Sucesso, né? Tinha todas as especialidades do Hospital de Bom Sucesso.
O PAN de Diego Castilho tinha todas as especialidades do PAN de Diego Castilho. O PAN de Francisco Xavier são os 3 áreas aqui mais próximas aqui do nosso Manguinho, Jacarezinho, da Maré e tudo, né? As 3 áreas da saúde mais próximas que a gente tem aqui são essas 3 áreas. Todas essas 3 áreas eram um exemplo de participação de gente, muita gente participando e tudo, né? E tinha todas essas especialidades. Você vai no Hospital de Bom Sucesso, você não tem muita noção. Eu tenho mais noção do PAN de Diego Castilho, né? Eu estive lá um mês e meio mais ou menos, um mês e meio atrás eu estive lá. Eu estive lembrando de tudo como é que funcionava aquilo antes e como é que funciona hoje. Então é muito triste, né? A gente vê ratos andando nos corredores do hospital, né? A situação que chegou. E a gente espera que algum dia mude, né? Para melhor, né? A gente tem essa esperança não acaba, né? E nós foi aprovado no CGI na sexta-feira agora do mês passado. Foi aprovada uma carta, essa carta foi ideia minha e da Paula, né? A gente fazia uma carta e entregar para a Lícia, né? Relatando esses 3 casos, que é os 3 casos aqui mais próximos de Manguinho, né? Esses 3 casos seriam Manguinho, Jacarezinho, aqui é a Maré, né? Faz parte da Maré também, né? Mas então são esses 3 pontos de saúde, eram os 3 pontos que atendiam essas áreas todas. Todo mundo corria para lá, e tinha gente de outros bairros também, né? Mas os mais próximos seriam essas comunidades que eu falei, Maré, Manguinho e Jacarezinho, né? Muita gente era atendida nesses postos. E a gente quer fazer uma carta, encaminhar a Lísia, né? Falando como é que era e como é que está hoje, né? E se tem alguma proposta, fazendo alguma pergunta, era se qual é a proposta para melhorar, para ver se a gente tem alguma esperança de futuro melhor para nossos filhos, para a nossa criança que está aí hoje. E é isso, nós estamos elaborando essa carta. O senhor falou do CGI, né? O senhor ainda atua no CGI, que é o Conselho Gestor Intersetorial? Ainda atua no CGI. O senhor pode falar um pouquinho dessa experiência? Embora só o CGI eu acho que é muito importante, né? É muito importante o CGI porque é uma chance e uma esperança, pode mostrar uma esperança para as pessoas. E a organização, a partir das pessoas, pode mudar alguma coisa. Porque as pessoas não sabem que pode mudar nada. As pessoas acham que é feito cabeça do povo, é que você tem que escolher alguma pessoa para mudar. E você não tem como mudar nada. Nós somos convencidos que a gente não pode mudar nada. Mas os conselhos é coisa muito importante, né? Tem muitos países aí que tem esses conselhos e que dá certo, né? Amplia as pautas do governo, né? Tudo, né? Então, desde que eu conheci o CGI, uns 7 anos mais ou menos que eu conheci o CGI, conheci o CGI, eu já entrei ali com aquela esperança, falando, puxa, é por aí, vamos fazer alguma coisa, é através do CGI que a pessoa pode participar e pode se valorizar, se sentir valorizada, quando lutar por conquistar alguma coisa, ali ver o resultado, e essa pessoa começar a achar que ela é importante, né? E ela, junto com outras pessoas, pode ter a força que está precisando. Então, acho que o CGI é uma coisa importante, até hoje continua sendo importante, né? Tem uma pena que não há muita participação na comunidade, né? Pouca participação na comunidade. Essa última eleição que teve para o CGI foi um fracasso. A eleição não, mas a participação está sendo um fracasso. O pessoal novo do CGI. Por que o senhor acha que a participação diminuiu? É que as pessoas que trabalham são muito ocupadas com o corre-corre do dia a dia. Então, para participar do conselho, do CGI, ela tem que priorizar. Então, se ela priorizar o CGI, ela vai ter que deixar de fazer outra coisa que ela está na prioridade dela também. Então, tem pessoas que estavam no CGI, que fez tudo o CGI nessa eleição, estava desempregado e estava participando. Agora está trabalhando e não está participando do CGI. Então tem essas dificuldades. Se fosse no uso horário, que é muito difícil para acontecer isso. Ou no final de semana, no domingo, no sábado, talvez tenha sido facilitasse mais isso para a pessoa participar mais.
Então a dificuldade não é que as pessoas não queiram, porque eu acho que quando a pessoa participa da eleição, eu acho que ela está com algum objetivo de participar. Tem alguns casos que às vezes nem está com o objetivo de participar. Igual nessa reunião mesmo, que teve agora, na sexta-feira de outubro, né? A Patrícia Evangelista falou 2 vezes, ela repetiu 2 vezes, ó, aqui no corredor tem 3 conselheiros. Foi eleita na eleição total, não ganha aquela. Ela repetiu isso aí 2 vezes. Então, quer dizer, nem sempre é a mesma coisa, tem vários casos que pode ser diferente. Eu queria que você falasse da comunicação agora, que o senhor é um ativista da comunicação popular, né? Popular, comunitária. O senhor é um agitador, é um adepto da agitação e da propaganda. E o senhor faz isso muito bem aqui no território. Olha só, eu acho que tem algumas propostas que põe em prática, né? Porque a questão de alienação do povo é muito profunda. A questão das pessoas não valorizar a sua participação é muito profunda. Há um controle que as pessoas não percebem, conforme eu já falei, que esse controle vem através da mídia, né? Mas o povo é convencido de só participar de alguma coisa que dá algum retorno rápido. Aí é a dificuldade das pessoas participarem. Você chegar e fala para algumas pessoas, não, vamos fazer aquilo ali que vai ter que trazer isso agora. Aí as pessoas se interessam. Mas se for um resultado a longo prazo, o for coletivo, o resultado for coletivo, as pessoas não se interessam. Agora, se o resultado for individual, as pessoas se interessam. Porque o capitalismo é individualista. O capitalismo não tem nada de coletivo. O capitalismo, a palavra capitalismo é de captação. Capta, concentra a riqueza, né? Então, os pobres têm essa ideia de capitalista, têm essa ideia de individualista. Tá? Ele não pensa em todo mundo, ele não consegue pensar, são poucas pessoas que pensam em todo mundo. Porque ele é controlado pela mídia. Né? Então, ele não tem aquele interesse de fazer alguma coisa que vai dar um retorno coletivo. Mas se der um retorno individual para ele, ele vai. Tá? Então é essa tática que a gente tem que ver de que forma a gente pode melhorar isso. De que forma a gente pode convencer as pessoas que ele é o produtor de tudo. É quem produz toda a riqueza que existe é o trabalhador. Tá? O capitalismo não produz nada. Nós produzimos o capital. Tá? E o sistema concentra tudo. E onde a comunicação ajuda nisso? Principalmente dentro do território de favela. Bom, olha só, eu tive algumas propostas aqui no Manguinho, não fizemos pôr em prática. Eu tenho até um panfleto que está escrito assim, o título do panfleto, a primeira ação popular em Manguinho. Primeira ação do poder popular em Manguinho. E o que seria essa ação popular em Manguinho? Primeira ação popular em Manguinho. Aí seria um grupo de professor, alguns médicos, né? Alguns agentes de saúde, alguns psicólogos, né? Alguns advogados, teve advogado que se ofereceu, não, quando estiver funcionando, você me avisa que eu posso. Então, esses grupos assim, de profissionais voluntários, né? E que no final de semana a gente tirasse assim, um meio expediente, né? E fizesse um acampamento dentro da comunidade e ficar conversando com essas pessoas, com os professores, para falar da escola, da situação da saúde do que é educação de qualidade, né? Da medicina também, os médicos também falar a respeito da sua área de medicina, de tirar dúvida de algumas pessoas, né? Os agentes de saúde também falar da importância do trabalho deles e tudo, né? Tirar um meio expediente para conversar com as pessoas. E seria uma forma das pessoas, talvez das pessoas virem, porque está ligado ao dia a dia das pessoas, à saúde. E seria uma forma das pessoas escutar, a gente tentar furar esse bloqueio que eu falei para vocês, dessa dificuldade, que a mídia não deixa a gente furar o bloqueio.
Tá? Então a comunicação é muito importante, a comunicação. Se a gente partir desse tipo da comunicação popular, fazer as pessoas entenderem o que é a comunicação popular, porque tem pessoas que lutam, tem alguns casos aí. Né? Lá no, não sei se já ouviu falar dele de Acari, né? Ele estava aqui no dia daquele da tarde de Noguinho, ele estava aí. E lá tem um centro cultural lá do Dele de Acari, e tem um cartaz assim na parede, tem uma caixa de descarga, uma cordinha, tem uma mão puxando a caixa de descarga, e assim embaixo está escrito assim: informado pela mídia, desinformado é. Informação, se não for alternativa, é privada de descarga. Informado pela mídia, desinformado é. Informação, se não for alternativa, é privada de descarga. E a mãozinha puxando a corda. Então, quer dizer, esse contexto aqui é informação alternativa. Informação alternativa. Tudo que a gente faz é informação alternativa. Agora, a informação privada, né? Informação através dos jornais, através da mídia, né? Isso é informação privada, né? Essa informação aí não serve por outro grupo, né? Para nós. Seu Bezerra, a sua luta, enfim, ela compreende muitas frentes, principalmente aqui no território, né? Manguinho, Complexo de Manguinhos, Complexo de Jacarezinho, algumas outras favelas. E ela na luta pela habitação, moradia, saneamento e mobilidade. Mobilidade, acessibilidade, mobilidade. O senhor está em muitas frentes aqui, né? E é muito interessante sempre vendo o senhor atuando nessas frentes. E essa área passou por muitas intervenções, né? O senhor acompanhou praticamente todas. O que mudou? O que está igual? O que precisa mudar? Bom, eu acho que alguma coisa que mudou, essas frentes aí, principalmente de moradia, né? Em 2001, nós fizemos uma ocupação de um prédio vazio do INSS, lá na rua Barão de São Félix, na central do Brasil. Rua Barão de São Félix 110, fizemos ocupamos um prédio lá com 41 famílias. E tinha daqui do Manguinho, tinha umas 8 famílias, do Jacarezinho tinha umas 3 ou 4 famílias, do Jacarezinho. E esse prédio era um prédio abandonado do INSS, estava 10 anos no prédio abandonado. E nós ocupamos o prédio, mas aí foi uma repressão muito grande, né, na época. Polícia Federal, Polícia do Estado, na época era o governo Garotinho, né? E fomos despejados, conseguimos ficar acampados na frente do prédio 2 semanas, né? Tentando negociar com o governo. Fomos lá uma comissão lá, 10 moradores, falar com o Garotinho, né? E estava construindo um conjunto de Nova Iguaçu, um conjunto habitacional de Nova Iguaçu, e ofereci o caso para os moradores lá de Nova Iguaçu. E os moradores aceitaram, não tinha outra proposta, os moradores aceitaram, né? Mas eu logo não falei nada, mas eu falei, poxa, Nova Iguaçu é muito bom, quem mora por aqui e tudo. Porque tem no centro da cidade tem vários prédios ocupados, né? Só a FIS tem uns 10 prédios ocupados da FIS, em frente internacionalista de Centeno, que é do advogado André Palma, né? Quem defende esse pessoal da justiça, né? Defende também a Aldeia Maracanã também, o advogado André Palma. Mas essas pessoas foram lá pra gente, com a gente lá para Nova Iguaçu. Mas não deu certo. Não deu certo, nós não conseguimos tentar fazer o trabalho social lá. Esse trabalho de comunicação, você falou aí, de educação. Começamos uma escolinha lá também, não foi para frente. Porque as pessoas
é muita dificuldade, quem mora lá é muita dificuldade. Não sei se você já ouviu falar no bairro Dom Bosco, lá em Nova Iguaçu. Dom Bosco é perto do Cabo Sul. Tá? Então, Dom Bosco é onde passa a estrada principal, a estrada de Madureira. E essa comunidade ainda fica atrás do Dom Bosco, essa comunidade que são os Campos Belo. 1.262 casas, né? Foi feito lá. E 41 moradores era daqui, da população, né? Mas aos poucos, e com tanta dificuldade, as pessoas eram 3 horas para ir, 3 horas para vir, quem trabalhava aqui embaixo. E acabou, as pessoas foram dando um jeitinho, saiu, foram morar no lugar, espalhou, o pessoal espalhou. Mora na Grande, foi morar na rua, foi morar até foi morar no Botafogo, né? Se espalhou, mora em Irajá. Isso daí dificultou o trabalho social que a gente fazia lá. Dificultou muito. Mas ficamos lá até uns 4 anos atrás, nós ficamos lá. Até 2018 a gente estava lá. E depois nós descansamos, vimos que não ia mais para frente. E a gente tinha um banco popular lá, que era o Chico, Grupo de Investimento Coletivo. Tinha 90 sócios, né? Movimentavam 180 mil reais. Movimentavam, né? E aí começou a dar trabalho a gente, porque o pessoal se ficaram espalhado, né? A gente tinha um controle, né? Mas o pessoal ficou espalhado. Não consegui fazer mais reunião com o pessoal, né? Então tem mais ou menos uns 4 anos, nós chegamos a fazer uma reunião aqui na Futec, né? Fizemos uma reunião com esse grupo, convidamos esse pessoal, né? Então participaram umas 60 pessoas. Fizemos um almoço coletivo, né? E quem participou desse almoço coletivo foi a Alexandre Pessoa, participou com a gente desse almoço coletivo, né? E que era para a gente conversar a respeito de ver se havia alguma possibilidade da gente se juntar de novo, da gente continuar o grupo, né? Que tanta facilidade dava para as pessoas se livrar dos juros altos dos bancos, pegar um dinheiro ajuda baixo, 2%. Mas infelizmente não deu certo. Né? Aí no caso desse grupo aqui, que nasceu na Nova Iguaçu, nós fomos obrigados a fechar, pagamos a todo mundo que era sócio, né? Porque a pessoa faz um depósito, qualquer valor, tem uma correção, correndo 2% ao mês. E se ele precisar fazer um empréstimo, né? Ele pega o empréstimo a 2,5%. É uma cooperativa popular de crédito. Aí tem muita gente que chama o Banco do Povo. Banco do Povo. Então nós temos um em Petrópolis, funcionando em Petrópolis, né? E tinha esse daqui nós fizemos de Nova Iguaçu, que é aqui para Manguinho, mas tentamos aqui várias vezes aqui, fazia reunião uma vez por mês aqui em Manguinho. Mas não conseguimos diminuir isso, devido às pessoas ficou espalhado no Rio de Janeiro. Não conseguimos mais juntar isso. Aí agora estamos com um grupo aqui fazendo reunião uma vez por mês, mais ou menos umas 15 pessoas aqui em Manguinho, né? Aí estamos com esperança, a próxima reunião agora é domingo. Agora é muito interessante o senhor estar falando isso, seu Bezerra, porque o senhor acompanhou toda essa mudança na infraestrutura de Manguinhos, né? Então, esse deslocamento, isso impactou a luta, é isso que o senhor está falando. Impactou a organização popular no local. Melhorou? Piorou? O que falta? Isso melhorou o que? De organização? De tudo, habitação, organização, tudo. Qualidade de vida. Qualidade de vida não melhorou. Qualidade de vida não melhorou. A gente tem mais desempregado, tem mais jovens entrando para a vida errada, tem mais pessoas passando necessidade, tem mais gente na rua, morando na rua, vê menos autoridade que devia estar mais presente, também não tem. Haja visto essa ocupação da prefeita aqui, eu queria passar o ano, né? Uhum. Então você vê que não tem nem autoridade nenhuma. Porque de onde é que estão as autoridades? Para chegar e orientar aquelas pessoas e o que é que podia fazer para resolver a situação de moradia, tá vendo? A pessoa fazendo moradia dentro quase na beira do rio de novo. Isso vai trazer mais consequências piores possíveis. Então, por isso que nós estamos com um projeto de novo parque para Manguinho.
Tá? Então nós estamos fazendo contato, por enquanto estamos fazendo contato com 3 pessoas, que é a Marina, o MST, a Tainá, secretária do Meio Ambiente, e o Reimon, que é do deputado federal, né? Nós estamos fazendo contato com essas 6 pessoas para ver o que se a gente pode incluir, que tem um novo projeto de impacto no Rio de Janeiro, né? E se a gente consegue incluir um novo PAC para Manguinhos, não tem outra solução assim. O que esse novo PAC faria por Manguinhos que o antigo PAC não fez? Olha só, o novo PAC que faria para Manguinhos, acabar com a enchente de Manguinhos. Acabar com a enchente de Manguinhos, porque antes do PAC não tinha mais enchente de Manguinhos por causa da ponte que tinha sido retirada. Só que eles fizeram, fora da norma de engenharia, eles fizeram a ponte, né? Passaram Leopoldo Milhões, nova Leopoldo Milhões, lá no posto, né? E a ponte foi totalmente fora das normas técnicas, né? Ignorando o fluido hídrico, né, do Rio Farias de Bota. Porque a gente que estava aqui, a gente estava vendo que estava errado. Você deve conhecer a Helenice, né? E uma vez o irmão da Helenice passou quando estava fazendo aquela ponte aqui do Rio Farias de Bota, quando nova que está lá hoje. E ele viu que não estava, uma pessoa humilde, uma pessoa morador da favela, morador de Manguinhos, achou que não estava dando certo, foi até para o engenheiro, mas essa ponte aí está certa. O engenheiro falou, não, a gente sabe que não está, mas no projeto está assim. Conhece quanto o engenheiro dele. Ele sabia que estava errado, mas no projeto estava assim. O projeto mais barato, porque teve a verba, gastando muita verba na ponte, né? na estação, né? Gastaram muita verba na estação, gastaram 40% do PAC que foi gastado na estação. Então acabou a verba, outra parte da verba foi reembolsada, 12 milhões e 500 mil reais. Essa verba subiu. E como também da Rússia também subiu verba, também subiu também do Alemão. O Alemão foi 150 milhões, 155 milhões. Bom, foi o projeto mais caro do PAC, né? Do Alemão. Mas então a gente quer um PAC que tenha custo pelo chão, um PAC que tenha engenharia séria, um PAC que tenha fiscalização. Que nem tinha fiscalização nem de moradores, devia ter pelo menos no mínimo a fiscalização de moradores, para conversar, para dialogar, para dar ideia, né? Ouvir também, né? Não teve isso. Não. A gente quer que tenha a fiscalização, então não tem fiscalização. O PAC foi dado por encerrado, se está encerrado. O PAC Manguinhos. A Rua São José era para ser removida, não foi removida, ninguém está lá até hoje, está lá. Foi removido uma pessoa, nem a pessoa, fizeram mais obra das casas. Ia ser removida. E parou, o projeto parou no caminho. Não sei se você lembra, mas no Porto de Milhões, aquela pista nova de lá, ficou parado, quase um ano parado. Depois eles voltaram, fizeram seu asfalto, fizeram mais nada, foi para cá. A ligação que era para ligar aquela cultura da Urano, ligar para baixo, não fizeram mais nada, não falaram mais nada. Todo mundo embora e deram o pacto cerrado pela metade. E ainda fizeram a ponte errada aqui. Tem a UI, né? Tem outra coisa também aqui que estava no projeto também, que era uma estação de tratamento de esgoto. Chegou a haver as bombas chegaram a descarregar no Manguinhos, né? Eles fizeram um barracão para guardar as bombas, foi 2 anos as bombas guardadas no barracão. Até que eles pararam as obras, as bombas continuaram lá. Acabou as obras, do Parque Manguinhos tudo cerrado. E aí eles ficaram quase um ano lá dentro do barracão, depois levaram as bombas e ficaram numa revisão que foi feita aí. E a estação de tratamento de esgoto até hoje não apareceu. Seu Bezerra, a gente está caminhando para encerrar, né? Mas eu queria ouvir do senhor qual é o seu sonho para Manguinhos, para o território. Qual é o seu sonho? Quanto militante, alguém que está aqui há meio século lutando.
se organizando coletivamente, às vezes não tão coletivamente, mas sempre atuante. Qual o seu sonho para Manguinhos? O sonho é a qualidade de vida, né, das pessoas. Melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, melhorar a participação das pessoas, né, melhorar a qualidade da educação, melhorar a saúde dos Manguinhos. Ver a possibilidade de geração de renda para Manguinhos é super importante. E a comunicação. A educação é indispensável para as pessoas se visualizar o amanhã. A educação, a comunicação. Só que praticamente não tem essa comunicação. Essa comunicação, às vezes, é o vizinho sozinho lá, e o vizinho é maluco, falando coisa ali que não é real, às vezes as pessoas mudam de assunto. Mas a gente não muda de assunto, a gente puxa o assunto para outra pessoa. Mas é isso. A última não, a penúltima. Que é a favela hoje? A favela hoje eu acho que é um grande problema social do Brasil inteiro, né? Porque, além do que eu já falei da favela, né? Hoje ela é a senzala moderna, né? Como eu já falei, a senzala moderna, né? Mas que a gente não vê como senzala, né? Mas é lá que nós estamos separados, de acordo com a nossa faixa de rendimento, né? A gente não tem outra opção a não ser a favela. Ainda é a opção mais viável ainda para essas pessoas desse nível, né? Ainda é a favela hoje. Então eu acho que a favela é isso, é a senzala moderna, né? A Casa Grande está lá em alta, né? Está lá no bem-estar, né? E a gente não vê a Casa Grande, mas a Casa Grande continua mais forte do que na época da escravidão. Porque a Casa Grande ela se uniu, né? Ela é unida, né? A Casa Grande, ela o capital, o poder econômico, né? Um ajuda o outro, né? Ele sabe o que é a favela, né? Existe na natureza, existe a lei de ação e reação. Então, se existe a favela, porque existe uma ação, por uma ação, existe a favela. Então, o que é a ação? A ação é a exploração. E a reação é o quê? A reação é a violência que a gente vê aí. É a natureza, assim, a natureza, a cobrança está na natureza. A lei de ação e reação é a lei natural. Né? Então, ele sabe que existe essa lei. Então, por que o Rio de Janeiro tem 620 empresas de segurança patriótica? Quem é que tem esses trabalhadores? A maioria são favelados também. Então, se morrer aqueles trabalhadores na defesa da Casa Grande, né, que essa pessoa trabalha na defesa da Casa Grande, são segurança. Segurança do shopping, segurança dos condomínios, segurança de muitos setores aí, do banco, né? E a lei de reação é a cobrança, né? Extermínio da cobrança, né? Para ele se livrar disso, a lei de reação. A ação é a concentração de renda, né? A concentração de riqueza. Quem produz a riqueza? A riqueza não fica com quem produz. Aí eles, com medo da reação, eles botam a pessoa da própria ação, fugindo da ação, para ser segurança. Então, se a ação cobrar, vai encontrar o segurança lá que está do mesmo nível. Então, são vítimas. É uma coisa muito inteligente e a gente não percebe nada. Não percebe. Coisa natural, a ligação e reação. Eu vi uma frase na semana passada que estava escrito assim, viva o irracional anarquista. Comecei a pensar, falei, tá certo. Porque nós somos considerados ser irracional, né? Porque a gente age através da inteligência, através do racional, né? Do racional. Pra gente, mas irracional é esse, que a gente não consegue viver em igualdade com o nosso irmão, que a gente não consegue
ver o outro, mais necessidade e tentar fazer. Esse seria o racional, né? Esse seria o racional, você viver como ser humano. Nós, por que nós vamos deixar aquela pessoa viver do jeito que está vivendo aí, desumanamente? Não, ele é humano, então vamos racional, vamos usar o racional para resolver aquele problema. Porque o irracional ele resolve naturalmente. O irracional ele só vai até onde na natureza, ele vai até que respeita a natureza, o racional, o irracional. Os índios eles vivem irracional, com respeito à natureza, não faz nada além daquilo ali. Os animais também, a própria espécie dele não vai contra a espécie dele. Então é o irracional. Então o irracional ele respeita a lei da natureza, o controle da natureza. Só vai até onde a natureza permite o controle. E o racional não, o racional afasta tudo. Então você vê que irracional, aí foi que eu entendi. Porque estão valorizando mais o irracional. O racional é o controle da natureza. E o racional não, o racional não quer saber de controle, tudo, botar tudo no rolo para crescer. É muito triste. Muito interessante. Para a gente finalizar então, seu Bezerra, o senhor falou do seu sonho para a favela, para a sociedade, da sua luta constante por isso, da sua atuação em várias frentes, né? Mas qual é o sonho do seu Bezerra para o seu Bezerra? Qual é o sonho para o senhor? Qual é o seu sonho pessoal? Essa pergunta não depende muito de mim, né? Essa pergunta depende mais da natureza, né? Porque depende dela, né? Depende da natureza. A minha vida depende da natureza. E para me manter essa vida tem que ter uma boa resposta da natureza, né? Então eu espero que a natureza me dê força até os meus últimos dias para mim continuar fazendo o que eu faço, tá? Até os últimos dias que eu tiver direito na vida, né? Eu acho que tá bom demais. Tá? Tomara que eu continue tendo isso, até essas energias, até chegar esse momento, né? É isso. Seu Bezerra, a gente quer agradecer imensamente ao senhor pela participação no Memória Viva. Foi assim um prazer. O senhor é uma grande referência para a gente. A gente chegou até o senhor por uma referência do Alain Brum, do alemão, que lembrou da sua importância, da importância da gente ter registrado a sua história, ouvir a sua voz. E que a sua voz continue ecoando por aí. A gente só tem a agradecer, a gente, a equipe do Dicionário Marielle. Eu acho que não tem nada a agradecer. Eu estou aqui com a minha boa vontade que eu sempre tive, né? Somar, entendeu? Onde tem alguém querendo somar, a gente chegando e está aumentando a possibilidade, né? E queria só, posso falar Pode. Que eu falei aí. Eu cheguei a comentar alguma coisa a respeito de Polônia, né? Nós somos a Polônia, né? Uhum. Então, olha só. A história do Brasil que deveria ser contada, né? Eu até falo, já estou mudando de assunto, eu até falo para as pessoas que uma matéria que devia ser na escola, não devia faltar na escola, era como funciona a sociedade. Essa matéria devia constar na escola, porque isso é uma matéria que não podia faltar na escola, como funciona a sociedade. Mas só que eles não vão querer nunca essa matéria. Como funciona a sociedade, você vai saber porque o povo é rico, você vai saber porque o povo é pobre. Então eu não quero essa matéria como funciona a sociedade. Então, a própria palavra sociedade, ela tem um texto que ficou circulando por aí, que até foi a Mercedes que gravou esse texto aí numa palestra que teve lá na RENSP, né, sobre a violência, né? E eu me inscrevi para falar, e eu falei na hora que eu falei lá, e a Mercedes gravou a minha fala, né? E aí eu comento isso, da falsa sociedade, né?
a própria violência, né, a falsa sociedade. Falsa sociedade por quê? Porque a sociedade, tudo que é sociedade, as pessoas, é igualdade, é uma história de ser pessoa, por ser animal, é uma sociedade, é sociedade. Mas nós, a sociedade humana, né, hoje tem 3 classes, tem a classe pobre, tem a classe média, tem a classe alta. Mas que sociedade é essa? A sociedade é das pessoas são sócios. Né? E não existe isso, na prática não existe isso. Mas o que eu queria falar, quer dizer, que está relacionado à história do Brasil, e que muitas da gente não sabe, né? O Brasil de 1500 até 1822, né, que era a colônia de Portugal, e que nesse período, de 1920, 1919, né, foi negociado, Dom João negociou com o rei Jorge da Inglaterra, né, porque o Dom João devia 2 milhões de libras esterlinas à Inglaterra e não conseguia pagar, isso aqui, Portugal era aliado na colonização com a Inglaterra e estava devendo 2 milhões de libras esterlinas na Inglaterra. E já tinha havido 2 movimentos fortes de independência do Brasil. Um foi o Inconfidente, né? A Inconfidência Mineira, em Tiradentes, né? Em 1792. E que deu no que deu, né? Secretário Tiradentes e tudo. Em 1816, 1817, surgiu aquele grupo lá do Nordeste, que foi Caneca, né? Tem não sei o nomezinho do grupo, não sei o que é Equador. Então aquele grupo lá também era a mesma coisa, era a independência também. Então você vê que não passou nem 20 anos, voltou outro grupo querendo independência, na verdade. Então eles ficaram com medo de aparecer outro grupo e tornar o Brasil independente mesmo. Então eles fizeram um acordo, Portugal fez um acordo com o rei da Inglaterra, né? De tornar o Brasil independente, e a dívida que Dom João tinha para pagar a Inglaterra ficava para Dom Pedro pagar, para o Brasil pagar a dívida, 2 milhões de libras esterlinas. Aí o Dom João aceitou e a Inglaterra emprestou mais 1 milhão de libras esterlinas para Dom Pedro, né? O filho de Dom João. E fez 3 milhões de libras esterlinas, aí nasceu a dívida pública, a dívida externa. A dívida externa nasceu aí. Aí eles fingiram a independência, em 1822. Eu já vi um professor falando, olha, eu desafio qualquer historiador que me prove que aquela foto de Dom Pedro montada no cavalo com a espada na mão é verdade. O professor fala isso. Desafio qualquer historiador que me prove que aquela foto de Dom Pedro montado no cavalo é verdade. Foi o primeiro que Dom Pedro não tinha cavalo. Ele tinha uma mula, isso foi o que ele falou, depois que ele falava. Aí aconteceu o seguinte, eles fizeram a independência para poder não ter uma independência verdadeira. Aí eles fizeram a independência forjada, né? Aí deu certo a independência forjada, ficamos pagando os 3 milhões de libras à Inglaterra, até 1945 ficamos pagando os 3 milhões de libras à Inglaterra. Em 1945, depois terminou a Segunda Guerra Mundial, fundou o FMI, Fundo Monetário Internacional, e a Inglaterra falou, lá, acabou, agora você não paga mais, você vai pagar o Fundo Monetário Internacional, que é administrado pelos Estados Unidos. E nós estamos pagando essa dívida até hoje. Tá? Que nasceu com Dom João lá em Portugal em 1822. Estamos pagando até hoje, com fome, com miséria, com pobreza. Né? Hoje nós somos colônia dos Estados Unidos. Então a história do Brasil está aí. 3 histórias de colonização, de 1500 até 1822, colônia de Portugal. Com esse acordo de Portugal com a Inglaterra, a partir de 1822 nós passamos a ser colônia da Inglaterra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, fundaram o FMI, a Inglaterra passou o colônia dos Estados Unidos, passamos a ser colônia dos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos tem base militar em 115 países do mundo. E a base militar dos Estados Unidos está aqui lá no Piauí, no Maranhão, né? A base militar lá é Alcântara. A base de Alcântara. É uma base militar que tem lá do Estado do Exército americano. Esqueci lá. É o nome brasileiro, né? Então é isso. Estamos passando por três colônias. Estamos na colônia dos Estados Unidos. Quem manda aqui é os Estados Unidos. Todos os governos que tentaram mudar um pouco
lá que foram nacionalistas, foi derrubado pelos Estados Unidos. Foi Getúlio Vargas em 54, foi João Jânio Quadros em 61, foi João Goulart em 64, foi Tranqueiro Neve em 85, né? Parece que 85, Tranqueiro Neve. E foi a Dilma agora em 2016, né? Então todos os governos tentaram fazer um governo nacional voltado para o povo, foi derrubado. E a gente segue resistindo, né, seu Bezerra? E nós continuamos resistindo, né? É e a isso. gente sonha que um dia a gente seja realmente brasileiro, com os pés no chão e visa o Brasil. Livres e decoloniais. E se Decolonizar. sabe da colônia. Eu acho que o senhor traçou um processo histórico muito longo, né? Muito complexo. Só para terminar, eu queria ouvir do senhor. O senhor acha que tem mudança possível? O senhor tem esperança de que diante, né, dessa história que se repete há tanto tempo, tem alguma luz no fim do túnel? Até voltando na ideia que você falou da porta aberta, da porta fechada. Da luz. Da luz. O senhor vê alguma porta aberta, alguma luz, algum caminho? Eu vejo, eu tenho uma esperança, né? Eu tenho esperança. Com toda essa dificuldade, e com a idade que eu estou, tenho 76 anos, né? Eu tenho esperança, se não for comigo, mas será com esse jovem ali, será com outros jovens, tá entendendo? Com as outras pessoas que vão aprendendo também, que vão se conscientizando, né? A gente tem agora, em julho do ano que vem, nós vamos ter um congresso ano que vem, né? E nesse congresso nós temos uma proposta que é uma unificação dos movimentos sociais. Uma unificação dos movimentos sociais. Uma central dos movimentos sociais. Isso no sentido de fortalecer os movimentos sociais. Porque tem muitos movimentos sociais que são bons, mas são poucos também, e a gente sonha que todo mundo, cada um, tem muitos movimentos bons, né, que a gente conhece por aí também. E a gente sonha com essa união, se a gente fazer essa frente de movimentos sociais, é uma boa. Tá? Isso aí pode dar certo, e pode aproximar mais as pessoas, pode crescendo mais, pode chamar mais a atenção das pessoas. Chamando mais a atenção das pessoas, as pessoas passarão a ser mais esclarecidas, né? Porque tudo que falta é para você esclarecido. Porque o próprio Cristo falou, sabereis a verdade e ela te libertará. Se o povo souber da verdade, não tem como ser enganado. Mas não tem ninguém para falar a verdade. Tem para controlar nós. Mas não sei se respondi, tem mais alguma coisa. Respondeu e muito bem, como sempre. Obrigada, seu Bezerra. Mais alguém aí? Vocês querem? Foi? Obrigada, seu Bezerra.